Olá, Orientando o Direito está no ar. E hoje nós temos o privilégio de receber aqui nos estúdios do Canal 20 o professor Wellington Luzia Teixeira, que é advogado, escritor de livros na área jurídica, doutorando em processo e diretor do Instituto dos Advogados de Minas Gerais. E nós vamos conversar sobre recursos e reformas do Código de Processo Civil. Professor, eu disse que você é diretor do Instituto dos Advogados de Minas Gerais. Falaria para nós, por favor, sobre o Instituto? O Instituto dos Advogados de Minas Gerais é criado há 95 anos. Hoje, na Câmara Municipal de Belo Horizonte, acontecerá uma sessão em homenagem ao Instituto dos Advogados de Minas Gerais, aos seus 95 anos. O Instituto foi a mãe da OAB. A OAB nasceu exatamente do Instituto dos Advogados de Minas Gerais, que está completando 95 anos. Diferentemente da OAB, a inscrição no Instituto ou associar-se ao Instituto não é obrigatório, porque o Instituto funciona como uma espécie de academia, ao contrário da OAB, que é um órgão de classe. A finalidade principal da OAB é a fiscalização do exercício da profissão do advogado. O Instituto dos Advogados, por sua vez, funciona como uma academia. Lá nós agregamos todas as tribos, como diz o nosso presidente, Dr. José Anchieta da Silva. Pode se inscrever no Instituto juízes, promotores, advogados, evidentemente, delegado de polícia, professores, todos aqueles que queiram trazer para as letras jurídicas mineiras algo de novo, alguma crítica à legislação que está para entrar em vigor ou aquela que já está em vigor. Nós temos reuniões mensais, onde todos os diretores de departamento, nós possuímos lá em cada área do direito, nós temos um diretor de departamento. Eu fui durante 2 anos diretor do Departamento de Direito Processual Civil, substituí com muita honra o professor de todos nós, o professor Humberto Teodoro Júnior, e estou sendo substituído também, para o orgulho meu, por um grande nome da advocacia mineira, que é o advogado Dr. Luiz Fernando Valadão. E lá no Instituto eu ocupo hoje a parte crítica da instituição, que é a diretoria financeira, a tesouraria, onde nós temos que, com mão de ferro, administrar os nossos parcos recursos, porque eles são oriundos apenas e tão somente das anuidades dos nossos associados. Eu aproveito o ensejo para convidar todos aqueles que estão nos ouvindo e nos assistindo para associar-se ao Instituto, que aqui em Montes Claros possui a subseção muito orgulhosamente criada por mim, e vocês podem procurar a nossa sede. O nosso presidente aqui é o Dr. Dalton Caldeira, e aqui em Montes Claros nós temos feito eventos, nós temos participado ativamente da vida acadêmica e jurídica de Montes Claros, e nós temos aqui já associados montesclarenses do Instituto dos Advogados. Estamos muito realizados com os trabalhos que vêm sendo realizados aqui no Instituto, e iremos criar muito em breve a subseção do Instituto no Vale do Aço, no Vale do Jequitinhonha e no Vale do Rio Doce. Já possuímos um Instituto em Uberlândia, em Uberaba e em Juiz de Fora. E também criaremos uma subseção no sul de Minas. E assim acreditamos que estamos contribuindo para a evolução do direito e para a sustentação do Estado Democrático de Direito no nosso país. Ô professor, você está, como grande estudioso, está em Montes Claros para fazer passar umas informações ou ministrar um curso sobre recursos. O Código de Processo Civil sofreu ou sofrerá algumas modificações. Quais as grandes novidades em termos de recursos nesta área processual civil? O Instituto dos Advogados está promovendo em Montes Claros, esteve aqui na semana passada o nosso presidente, Dr. José Anchieta da Silva. Hoje falarei eu, amanhã falará o Dr. Luiz Fernando Valadão e no dia 18 falará o professor Bernardo Ribeiro Câmara.
todas as nossas palestras, elas estão centradas no anteprojeto do novo Código de Processo Civil. E as palestras do Dr. Luiz Fernando Valadão e do Bernardo Câmara, elas estão restritas aos recursos. O professor Valadão irá falar sobre os recursos para as instâncias ordinárias e o professor Bernardo Câmara irá falar sobre os recursos para as instâncias extraordinárias, o Superior Tribunal de Justiça e o Supremo Tribunal Federal. A minha fala hoje ela será sobre os princípios gerais que norteiam todos os tipos de recursos. Ou seja, a minha aula, vamos dizer assim, ela irá preparar os alunos ou aqueles advogados que comparecerem lá na Faculdade Santo Agostinho hoje à noite, lá no shopping, como é o mesmo nome do shopping? Montes Claros Shopping. Montes Claros Shopping. Isso. Ela irá abranger os princípios gerais dos recursos, preparando o aluno, aquele que irá nos prestigiar hoje à noite, para receber as aulas do professor Valadão e do professor Bernardo Câmara. Mas a minha aula não se prenderá exclusivamente aos princípios gerais dos recursos, de todos os recursos. Eu abarcarei também o anteprojeto do novo Código de Processo Civil, que já está no Congresso Nacional, que já está sendo preparado para entrar em votação. Dizem os parlamentares que ele será votado este semestre. Eu não acredito muito nessa hipótese, porque nós estamos em anos de eleição. Então, eu não acredito que os parlamentares irão abandonar as suas bases para votar o anteprojeto do novo Código de Processo Civil, sabendo nós que as eleições são estaduais e também temos eleições para presidente da República, né? Então, eu acredito que esse código ele será votado no ano que vem. Mas, se você me pedir para dizer sobre as inovações, as alterações substanciais que virão no novo Código de Processo Civil, nós ficaríamos aqui um dia e meio, muito que provavelmente eu deixarei muitas inovações sem ser lembradas. Só para você ter uma ideia, eu tenho feito palestras por Minas Gerais e lecionado sobre as novas reformas do CPC, e a grosso modo, porque o tempo de uma palestra ou de uma única aula é exíguo, a grosso modo eu selecionei 57 reformas, alterações no CPC, desde a sua parte geral até a sua parte de execução. Nessa entrevista aqui, como você já bem delimitou, eu procurarei falar sobre as alterações apenas dos recursos, porque será também o foco da aula de hoje à noite. O que aconteceu de mais interessante nesta reforma, ou que vai acontecer de mais interessante nessa reforma processual na linha de recurso, é que foi retirado do CPC, não existirá mais no novo CPC o agravo retido. Também não irá existir mais no CPC os embargos infringentes. Qual foi a motivação da retirada desses dois recursos? Eu acompanhei, pelo Instituto dos Advogados de Minas Gerais, as audiências públicas realizadas em todo o Brasil, buscando da comunidade jurídica sugestões para a nova reforma do CPC. Lendo-se, inclusive, a exposição de motivos do CPC, o que se busca com essas retiradas desses dois recursos é a tão sonhada celeridade processual, a entrega da prestação jurisdicional no menor tempo possível. Veja bem, mas todas as vezes que o legislador fecha uma porta, ele acaba abrindo uma janela para o advogado, e eu vou explicar por quê. O agravo retido, ele acaba. Muito bem. Em princípio, a ideia é boa. Por quê? Porque o agravo retido, ele serve única e exclusivamente para não deixar que uma decisão interlocutória preclui, faça coisa julgada. Então, o juiz tomou uma decisão que desagradou uma das partes, ou ambas, a parte ou as partes têm o direito de entrar com um agravo retido, para que aquela decisão possa ser apreciada em segundo grau de jurisdição, porque se assim ele não o fizer, essa decisão passará em julgado e ele não poderá reclamar em grau de apelação. Pois bem, com a retirada do agravo retido, com o fim do agravo retido, o que o legislador fez? As decisões interlocutórias não mais passarão em julgado. Ou seja,
quando o juiz decidir algo que possa te prejudicar, você não precisa mais ingressar com agravo retido, porque na apelação, se porventura ela vier, você, em preliminares dessa apelação, irá levantar aquela decisão que o juiz tomou de maneira interlocutória e que te trouxe prejuízo. Você irá levantar essa questão na preliminar de apelação. Mas aí vem a pergunta, e se o fato for um fato grave, que possa trazer um prejuízo imediato para uma das partes? Bem, aí o agravo de instrumento continua sendo usado, mas ele continua sendo usado exatamente tão somente nestas circunstâncias. O agravo de instrumento ele está altamente limitado às circunstâncias que possam trazer dano irreparável de difícil reparação. Em todos os outros casos, as decisões interlocutórias agora estão isentas de recurso. Já os embargos infringentes, eu me permito aqui a dar uma opinião pessoal. Eu sou muito criticado nessa minha opinião, mas opinião é opinião, cada um tem a sua, né? Desde que justifique de maneira convincente, eu acho que as opiniões estão aí para serem dadas. Eu nunca fui muito fã dos embargos infringentes, e te digo por quê. O Poder Judiciário está abarrotado de processos. Eu participei, antes de vir aqui para Montes Claros, hoje, eu saí do tribunal, era 12h30. Eu participei de uma pauta de julgamento de 426 processos. O meu processo era o número 404. Participei lá na 11ª Câmara Civil, que é presidida para a ilustre desembargadora Selma Marcos Rodrigues. Pois bem, 426 processos. Então, como que os embargos infringentes servem para ser impetrado em acordo não unânime? 2-1, vamos dizer assim. 2-1, você então impetra o embargos infringente, buscando, com base no voto vencido, que a sua tese venha a ser privilegiada, prestigiada ou que saia vencedora. Acontece que eu, como advogado atuante lá no Tribunal de Minas Gerais, eu não vejo com frequência, vejo de maneiras esparsas. De maneira frequente, eu não vejo os embargos infringentes serem julgados procedentes. Por quê? Porque o desembargador não muda o voto. Se ele votou na apelação X, ele mantém X. Então você já entra nos embargos infringentes perdendo de 2-1. Quando aquele que votou a seu favor vai manter, os que votaram contra vão manter, e os dois que chegaram dificilmente vão alterar aquele voto, e na maioria das vezes ou é 4-1 ou é 3-2. Ou é 4-1 ou é 3-2. Então, assim, com o tempo, com o passar do tempo, eu vim perdendo a alegria com os embargos infringentes. A mim, ele não fará nenhuma falta. Até porque a legislação, o Código de Processo Civil, diz que para você ascender às Cortes Superiores, o STJ ou o Supremo, você tem que esgotar as instâncias ordinárias. Então, se você tem um julgamento de 2-1, você obrigatoriamente tem que ingressar com os embargos infringentes para só depois ingressar com recurso especial, ou com recurso extraordinário, ou com ambos. Então, os embargos infringentes, na minha opinião, ele estava, sim, atrapalhando a celeridade processual. Dizem alguns que é a última oportunidade que se tem para discutir matéria de fato em instância ordinária. É a última oportunidade se eles dessem essa oportunidade, só que não dão. Então, eu posso dizer de público, eu posso dizer com conhecimento de causa que eu não conheço com frequência embargos infringentes, com frequência serem julgados procedentes. Muito bem. Orientando o direito, teve o privilégio de conversar com o professor Dr. Wellington Luzia Teixeira, que é advogado, escritor e diretor do Instituto dos Advogados de Minas Gerais. E pede a você, telespectador, que nos espere amanhã, porque em Querendo Deus voltaremos com um novo programa.